Alô, gente querida. E a gente estava aqui naquela brincadeira, anunciando coisas, mas agora chegou uma hora de uma conversa de coração para coração sobre o significado do nosso chamado no Evangelho e como a gente pode se entregar num nível em que hoje em dia nem muita gente, nem tanta gente mais pensa a respeito do assunto. Eu me lembro da época em que não havia cristão que não tivesse o desejo de se plantar e que não orasse pedindo a Deus que os plantasse, que os semeasse num lugar onde eles pudessem ser frutuosos. E hoje nós temos aqui uma pessoa conosco que quebra os paradigmas do gelo contemporâneo e se insere, se põe imersa num ambiente cheio de aparentes discrepâncias quando a gente pensa no que seria a vida de uma jovem mulher. Eu, no entanto, fico com aquela frase que eu amo, que eu vejo às vezes na camiseta de alguma filha aqui em casa, dizendo: lute como uma garota. E eu cada vez mais boto fé nisso. Lute como uma garota que você vai ver. Viviane Costa está aqui com a gente e ela vem lutando como uma garota com toda a força do coração dela. Bem-vinda, querida. Você está em casa, como eu já te falei. Uhum. Tudo bem? Tudo bem, Caio? Boa noite. Boa noite, gente. Estou vendo alguns amigos por aqui, Que alguns bom, alunos, algumas amigas. Quero agradecer pelo convite, um prazer estar aqui com você. que bom. Você falou em alunos. Sim, Foi alunos de que curso, de que eu faculdade? sou, eu sou professora de teologia em algumas igrejas nas periferias do Rio de Janeiro, na Zona Uhum, Norte, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense. E aí eu estava uhum, acompanhando aqui a sua fala e tinha alguns alunos, algumas alunas, alguns amigos também na caminhada por aqui. que E por bom. isso que eu estou mandando uma saudação para eles. Que bom, que maravilha. E você fez teologia, ou começou a fazer teologia, além de ser na igreja? Em que instituições você andou ou não andou por elas? Não, então, eu começo a fazer teologia logo depois de me converter, né? A gente começa naqueles cursos de igreja mesmo. Uhum, E eu fiz teologia durante muito tempo nesses cursos. E eu lembro que na igreja, para ser consagrada missionária, a gente tinha que ter um curso de teologia. E eu uhum, queria fazer faculdade de teologia, eu não queria fazer só um seminário básico, né? A gente faz básico, uhum, médio, e eu queria fazer a faculdade, a única faculdade das Assembleias de Deus que tinha, e ainda tem a FAECAD, então eu faço teologia na FAECAD, eu me formo lá em uhum, 2014, se não me engano, 2015. Então eu sou formada na uhum. FAECAD, lá mesmo depois eu faço especialização em ciências da religião, e aí eu vou Uhum. para o Lá mesmo? mestrado, lá mesmo eu faço a Lá mesmo. especialização e depois eu Uhum, vou para a Unesp, em São Paulo, fazer o mestrado em Ciências da Religião, que é onde eu estou agora concluindo. Daqui a um tempinho eu uhum, estou defendendo, que é a minha pesquisa sobre a relação dos traficantes evangélicos com o discurso religioso pentecostal nas favelas do Rio de Janeiro. uhum. E antes da gente falar sobre os traficantes evangélicos, porque eu conheço razoavelmente a gênese dessa história toda, Sim. e eu conheci os primeiros que começaram a quererem usar o evangelho como um instrumento de poder nessas comunidades lá nos anos 80 e até nos anos 70, alguns deles. Uhum. Mas antes de falarmos disso, eu queria saber o seguinte: e como é que foi a sua conversão dentro da Igreja Assembleia de Deus? Você estava vindo de onde? O Braulio costuma dizer que ele veio lá da casa dele e caiu aqui dentro do Papo de É, Graça. Você eu estava não vindo era de de onde? igreja. Eu estava vendo de lugar nenhum. Ela É? Eu veio era uma da casa menina. dela, Caião. Aí, Estava vindo lá de casa, então. veio de Eu era uma casa. menina. Aí.
Aham. Eu era uma menina, minha mãe começa a fazer campanhas na igreja, na Assembleia de Deus. Eu sou nascida no Rio de Janeiro, mas criada em Nova Iguaçu, moro hoje ainda em Nova Iguaçu. Minha mãe fazendo campanha na igreja, Assembleia de Deus, para o meu pai se converter. Meu pai bebia demais, meu pai era perdidaço. E minha mãe fazendo campanhas para meu pai se converter. Então tinha eu lembro, a primeira lembrança que eu tenho do meu contato com a igreja é nesse momento da minha mãe indo para os cultos com os 3 filhos, eu e meus 2 irmãos, buscando pela libertação do meu pai. Eu lembro dela sempre contar da experiência do dia que ela desistiu de lutar pela libertação dele, pelo casamento, e ela escreve uma carta e deixa em casa para ele, vai para o culto, para do culto ela ir voltar para casa da minha avó. E quando chega lá, um pastor diz a ela que ela tinha escrito uma carta, diz para ela tudo que estava escrito naquela carta, e diz para ela voltar para casa que ela encontraria um homem transformado. E assim foi. Nós voltamos para casa, e meu pai já estava em casa de banho tomado, que era raríssimo meu pai estar em casa quando a gente chegava. E esse foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Mas a minha conversão só acontece aos 19 anos. Você tinha que idade quando aconteceu esse episódio? Acho que uns 7, 8 anos. Aham. Mas foi aí quando eu seu pai sempre se converteu. Isso. Mas aí eu sempre fui muito questionadora, muito... Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender que eu precisava fazer algumas escolhas, né, que o sistema acaba nos propondo. Eu tinha muita dificuldade com isso. E aos 19 anos eu vivo uma experiência de conversão, 18 para 19 anos. E aí eu me converto e me batizo logo em seguida. E aos 22, 23 anos eu sou consagrada missionária, e é quando eu começo a pastorear, há 16 anos. Isso em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E você está na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu até hoje? Não é a mesma igreja. Na verdade, eu fico nessa igreja até 2014. Sou meio ruim de ano, mas acho que é isso. Eu acho que fico lá até 2014. Fico lá durante muito tempo. Pastoreio jovens, coordeno missões, pastoreio mulheres, adolescentes. Aí vou para a diretoria da igreja. E aí chega um momento que essa igreja passa para uma outra direção de um outro pastor, e aí por conta dessas situações, né, que acontecem, de mudança de pastoreio e Assembleia de Deus, a gente sabe que é uma igreja que deveria ser uma igreja congregacional, com uma administração, nessa forma, né, eclesiástica congregacional, mas a gente sabe que muitas vezes é episcopal. E acontece... bem episcopal. E aí acontece esse movimento de troca de pastoreio, e não só de pastoreio, mas de administração também da igreja. E nesse momento eu troco de igreja. Eu passo um ano na Nazareno e depois eu volto para a Assembleia de Deus, que é onde eu sou ordenada pastora, há 6 anos. E numa situação como essa, sendo a Assembleia de Deus a denominação que eu conheço muito bem há muitos anos, e todas as correntes dela, as divisões e tudo mais, uma mulher tendo um ministério que seja um ministério provocativo, um ministério ativo, um ministério que não seja exatamente apenas organizando grupos de oração das irmãs, dos irmãos, mas, ao contrário, entrando em zonas de guerra e de batalha, e não entrando apenas pregando, mas também estudando, pesquisando, querendo entender, dialogando, indo às casas, compreendendo dramas, fazendo uma planilha de fatos, ocorrências, cruzando com tudo que se tem que cruzar, com a documentação de polícias, a documentação variada de cartório, fazendo todos os cruzamentos para ter um mínimo de informação sobre isso, o que é, para alguns pastores, um trabalho um tanto heterodoxo. Precisa haver uma harmonia profunda, nesses casos, entre a menina guerreira e o pastor da igreja. Senão não rola direito na Assembleia. Como é que você vem? Você teve dificuldades até aqui ou você vem manobrando?
A gente vem manobrando. Mas eu acho que eu tive um pouco de sorte, assim. Eu sempre fiz parte dessa comunidade que eu fiquei mais de uma década. O pastor ali, ele sempre deu muito espaço para as mulheres. O pentecostalismo hoje é a denominação formado em maioria por mulheres, né? Então, nós temos mulheres dirigindo congregações, nós temos mulheres em espaços de liderança. É claro que ainda não é como nós gostaríamos, mas, em comparação com outras denominações, eu acho que no pentecostalismo e no neopentecostalismo, principalmente, a gente tem mulheres atuando em muitos lugares diferentes. Mas não era assim há um tempo atrás, realmente. E o meu pastor, ele dava a muitos lugares, assim. Então, com 3 meses de convertido, eu estava dando aula na escola dominical, e talvez na escola dominical para jovens seria mais comum, mas daqui a pouco eu estava, já quando consagrada missionária, eu já estava ministrando ceia, eu estava realizando batismo, eu estava pregando nos cultos de ensino, eu estava pregando nos cultos públicos. Então, desde o início, eu já tive esse espaço para compartilhar dentro da igreja. Então, para mim, não foi tão difícil, porque eu não precisei disputar esses lugares. Esse lugar me foi, de fato, dado, né, oferecido. Mas quando a gente vai para outros lugares, por exemplo, para a academia, né, quando a gente vai para os seminários, quando a gente vai para esses lugares de saber, que a gente sabe que ainda existe uma disputa e as mulheres não são tão benquistas ainda em muitos seminários desses lugares de saber, a gente ainda encontra algumas dificuldades. Apesar disso, hoje eu faço parte de alguns seminários de teologia, principalmente de seminários pentecostais, em diversos lugares no Rio de Janeiro. Então, ainda tem poucas mulheres, né? A gente sabe que tem muitos lugares ainda para a gente conquistar. Tem lugares que a gente precisa, sim, fazer força para entrar, fazer força para conquistar, mas eu acho que no pentecostalismo a gente ainda tem esse caminho para a mulher um pouco mais aberto, um pouco mais possível, sabe? Porque a gente, tanto eu quanto as outras irmãs da minha congregação e de onde eu pastorei durante muito tempo, como missionária e depois como pastora, a gente sempre compartilhou esses lugares. Então, por exemplo, numa convenção, as mulheres não fazem parte das decisões, né? Mas na nossa igreja, na nossa congregação, as mulheres sempre fizeram parte das reuniões e das decisões. Então, não era basicamente uma continuidade do que se faz nas convenções. Nas nossas igrejas, a gente tinha uma diretoria, eu fazia parte da diretoria. A diretoria é formada por homens e mulheres, as reuniões de decisões eram formadas por homens e mulheres, nós fazíamos parte do ministério da igreja. Então, eu tive a possibilidade e a oportunidade de desenvolver o ministério em diversos lugares dentro dessa estrutura eclesial. Agora, o fato é esse, que quando se trata de assento nas convenções, as mulheres ficam fora. A liderança sabe que sem as mulheres a igreja não roda, não acontece. São as mulheres que fazem a igreja acontecer no seu cotidiano. Sim. Os homens têm um papel de representação simbólica do poder e também concreta e tópica do poder nas mãos. As mulheres são aquele poder em ação, mas frequentemente sem o reconhecimento de tal coisa. E eu queria saber o seguinte: como é que tem sido, deixando a denominação de lado? Porque eu sei, por exemplo, que os grandes ministérios com mulheres no Brasil começaram, por exemplo, com a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é onde se tem mais pastoras, mais do que em qualquer outro lugar há muitos anos, porque a denominação começou com uma mulher e com uma irmã. Tem uma história complexa, mas começou com ela. E de modo que o paradigma da presença ministerial feminina está presente na Igreja do Evangelho Quadrangular desde o nascimento, desde o tempo que ela era a cruzada do Evangelho Quadrangular. E nas igrejas pentecostais independentes também. Elas começaram a ter uma quantidade grande de pastoras há muitos anos. E nas Assembleias de Deus você tinha esse pastorado tácito, ou então aquele pastorado que tinha a ver com reconhecimento do trabalho. Por exemplo, a mulher do Macalão,
a esposa dele, que eu conheci, ambos, ela tinha um poder extraordinário na igreja, e mais do que qualquer outro homem ali na Assembleia de Deus de Madureira. Mas não era algo oficial, era um poder oficioso, de grande respeito. E como é que você levou isso para dentro da relação ministerial nas comunidades onde a liderança é feita de traficantes? A experiência nas congregações denominacionais já ajuda um bocado a pessoa a ficar esperta para lidar lá com o movimento. Como é que é a sua relação com o movimento? Qual é o trato? Tem treta? Tem treta, mas assim, a minha pesquisa não é uma pesquisa de campo. Então, de alguma forma, isso me facilita, né? Porque eu parto até de um texto de um antropólogo, ele até cita a Fábrica da Esperança, o Projeto Vinde, o Marcos Alvito, quando ele fala de Jacari, por exemplo, ele começa a citar o movimento, essa relação, quando começa essa relação de traficante com o movimento evangélico, e ele vai terminar na década de 80, começar na década de 90, e eu vou muito mais, desculpa, eu sigo mais uma pesquisa bibliográfica do que de campo, mas como eu estou nesses lugares de periferia, nesses lugares que são dominados pela facção que eu pesquiso, né, porque é uma facção específica que tem relação com o movimento evangélico, pentecostal e neopentecostal principalmente. E essa facção, ela domina alguns territórios do Rio de Janeiro que eu trabalho, que eu dou aula. Então, a minha experiência se dá muito mais como alguém que está na igreja, ensinando, compartilhando, vivendo a experiência de igreja, e a partir dali, o meu olhar de pesquisadora também funciona de alguma forma para enriquecer a minha leitura bibliográfica. Então, a gente tem contato quando está na igreja, né? Claro, quando a gente entra na comunidade para dar aula, a gente percebe que é uma comunidade que é dominada pelo tráfico. Da Avenida Brasil, a gente consegue ver o Complexo de Israel, que acabou de ser identificado, né, com a Estrela de Davi. E quando a gente percebe isso, quando a gente entra na comunidade, a gente já consegue entender que essa identificação está muito clara, né? Porque as frases que dominam o lugar Jesus é o dono do lugar, tem desenho de Davi vencendo Golias, então tem algumas identificações, né? A minha pesquisa é na área de linguagem, então tem algumas linguagens visuais muito aparentes que identificam isso. Então, quando eu chego na igreja, que eu dou aula, a gente às vezes tem uma percepção um pouco equivocada, né? Assim, lá na década de 80, na década de 90, o traficante que se envolveu com a igreja, em sua maioria, era aquele que se converte no presídio e depois ele começa a contar um testemunho de ex-traficante ou coisa parecida. E hoje, não necessariamente. Hoje a gente vê que os traficantes que se identificam como evangélicos, isso não é tão comum, né? Os traficantes começam a se identificar como evangélicos agora, mais recentemente, isso não é algo que acontece lá de trás. E quando eles se identificam como traficantes evangélicos, na verdade, eles estão fazendo isso porque houve um momento de identificação com o movimento evangélico, não necessariamente de participação, mas de associação. Então, pode ser alguém que faça, de fato, parte de uma comunidade, e aí tem comunidades que eu caminho, que tem realmente pessoas que são integrantes do tráfico e também fazem parte da comunidade. Tem traficantes que não fazem parte, mas porque eles se desviaram do movimento evangélico, ou são obreiros desviados, ou são filhos de irmãs de círculo de oração, ou são esposos de mulheres que são da igreja. Então, a linguagem dele é evangélica, né? O ethos dele é evangélico, então ele está dentro de um ethos da favela, mas ele também está dentro de uma pentecostalidade que se constitui nas periferias cariocas. Então, ele reproduz essa linguagem, se identifica dessa forma. Então, o Deus guerreiro dele hoje, que na década de 80, 90 era o Deus guerreiro São Jorge, Ogum, o Deus guerreiro dele hoje é o Deus dos exércitos, o Deus de Davi, que dá vitória e que garante a terra prometida. E essa terra prometida é Acari e os arredores do complexo de Acari.
Eu estou ansioso que eu possa ser vacinado e tudo isso, e fique mais protegido, porque assim que eu possa, eu quero entrar e visitar a Cari e rever uma quantidade enorme de pessoas e toda aquela Vai ser ótimo. região, e vai ser legal, muito, eu tenho certeza. Agora, o que acontecia no passado, na década de 80, quando isso começou a ganhar alguns contornos, é que a relação tinha a ver com o respeito pelo Deus da mãe, pelo Deus da avó, na maior parte das vezes, ou pelo Deus que libertou o pai do crime. Sim. Uhum. Então, embora o garoto estivesse ali trabalhando no movimento, mas ele via isso e ele tinha respeito por isso. Não havia, no entanto, essa agressividade triunfalista que faz com que terreiros sejam invadidos, lugares de cultos de outras crenças sejam vilipendiados ou coisas do gênero. Uhum. Naquele tempo, não, era aquele olhar de reverência. Eu me lembro que eu entrava em todas as comunidades do Rio e o pessoal dizia: o reverendo está chegando, o reverendo está chegando. E às vezes eu entrava num determinado lugar, vamos supor, no Borel, ou onde você quisesse, em todas aquelas comunidades, entrava, e aí o pessoal, eu dizia: paz seja nesse lugar. Aí era todo mundo dizendo: esconde o fuzil, o reverendo está chegando. E aí, tira essa cerveja daqui. Era um negócio que eu sentia a superstição, a grande superstição. Foi dessa grande superstição que vieram essas crenças posteriormente. Mas tinha essa superstição, tinha aquela coisa de: vamos parar tudo aqui, reverendo, ora aqui por mim, porque é para eu não ser morto nas nossas guerras, bota a tua mão na minha cabeça. Eles iam se ajoelhando para todo lado. Ou então tinha aquelas crises entre facções. Uhum. E como eu visitava Bangu 1 toda terça e toda quinta, estava lá com todo mundo de todas as facções que havia naquele tempo, e eram basicamente duas predominantes, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. Então, eram eles que falavam com todas as comunidades. Conclusão, isso gerou também uma reverência e um respeito enorme, porque naquele tempo os caras que estavam lá dentro de Bangu 1 ainda dominavam muito ou quase tudo do que acontecia fora. Eu comecei a ver esse poder ser quebrado devagar, quando o Zaca quebrou esse poder ali na região do Cantagalo, por ali, ou quando houve a mesma quebra de poder, o E quebrou o vínculo direto que o Escadinha tinha com as comunidades, ele era concunhado e se interpôs, e foi um problema. E houve outros casos assim, bem célebres naquele tempo, início dos anos 90 também. Pois bem, aí eu me lembro bem do dia em que, conversando, eu, André Fernandes e o Marcinho VP, lá no alto do Dona Marta, depois de eu ter pregado num lugar, era por volta de meia-noite, o Marcinho disse que queria falar comigo, eu encontrei com ele, sentamos numa pedra, e ele me falou pela primeira vez que aquele era um potencial desperdiçado, que haveria um tempo e uma hora em que aquele potencial seria usado. E aí eu olhei e falei: meu Deus, esse cara está enxergando um negócio lá na frente que, se acontecer, vai ser mais ou menos como o Estado Islâmico. Vai ser aquela coisa armada, cheia de ideologias, crenças radicais, só que dos evangélicos. Mas vai ser o Estado Islâmico. Eu pensei, e o André estava comigo quando o Marcinho desapareceu lá na escuridão, e eu desci com o André e falei: cara, que loucura!
esse negócio, se for adiante, vai ser terrível. E eu vi como havia pessoas naquele tempo, no início dos anos 90, o prefeito César Maia e o governador do Rio, Marcelo Alencar, meteram na cabeça que eu era a liderança do Comando Vermelho do Rio de Janeiro e que a Fábrica de Esperança era uma grande fachada para essa manifestação do Comando Vermelho. Então, você veja, as autoridades interpretaram a presença cristã fazendo algo socialmente relevante naquele chão como sendo algo que só poderia acontecer com o respeito que a gente tinha se nós tivéssemos algum tipo de conluio com o tráfico. E a minha relação pastoral, nesse caso, não ajudava. De um lado, porque era altamente incriminadora. Eu trafegava do palácio do governo até os presídios e as comunidades. Então, havia, de um lado, aquela interpretação. Que liberdade é essa? Uma vez, na Operação Rio, em dezembro de 94, o Exército estava nas ruas, o governador era o Nilo Batista, estava acabando o governo. E o Exército lá, e eu me lembro que os que comandavam a operação eram o general Câmara-Sena e o general May. E eles me chamaram lá no Estado-Maior. Eu tinha acabado de subir o juramento e tinha saído uma matéria no Fantástico. É uma história longa. Doer, querendo me matar, botou gente para me metralhar. Uma história muito longa, não é aqui o caso. Mas o fato é que ele viu, o general viu, falou, não, esse homem entra em qualquer lugar. Aí me chamou lá e me propôs para eu ser X9 do Exército. Aí já é o outro lado. Então, nesse campo aí, havia apelos sedutores de todos os lados. O tráfico queria te dar liberdade de ação. Mas você tinha que ser uma espécie de associado, ainda que silencioso. De um outro lado, você tinha até o Exército querendo que você fosse X9. Eu imagino que essa situação não tenha melhorado em nada. Não. Então, na verdade, não é muito diferente mesmo. Não pode ser diferente. Agora, o que acontece, Caio, é que assim, a gente vê muitas denúncias, por exemplo, de pastores que se associam para participarem de um esquema de lavagem de dinheiro, e é verdade, a gente sabe disso. Mas há também ainda, como você disse aí, né, esse respeito por um trabalho sério, por um pastor que faz um trabalho na comunidade e que tem o respeito da comunidade. A socióloga, a Cristina Vital, que escreve sobre esse assunto, e o livro dela foi lançado em 2015, ela fala e usa um termo de blindagem moral. Ela diz que os traficantes, eles olham os pastores e eles respeitam os pastores, que de alguma forma mantêm uma blindagem moral. Então, é justamente esse reconhecimento que se tem ainda pelo pastor da comunidade, pelo pastor que é sério, pelo pastor que não aceita a oferta do tráfico. Então, é a esse pastor que ele pede uma oração, por exemplo, é a esse pastor que ele busca ajuda, é com esse pastor que ele se relaciona. E aí as relações, elas estão muito frágeis, né? As extremidades, elas estão muito, muito frágeis, e é nesse momento que as coisas se confundem, porque quando a gente pensa numa fronteira fragilizada como a gente está, do neopentecostalismo no Brasil, o pentecostalismo que foi atravessado pelo neopentecostalismo, a gente vê que essas fronteiras relativizadas, elas permitem algumas associações que eram absurdas até pouco tempo atrás. Né? Então, você falar traficante evangélico na mesma frase seria algo extremamente absurdo. O título do livro da Cristina é Oração de Traficante, porque ela faz referência a uma oração que os traficantes no Complexo Jacari realizam no radinho às 5 da manhã, orando o Pai Nosso, pedindo a Deus que cuide dos trabalhadores, que não tenha confronto com os policiais, o Terceiro Comando Puro, que é uma dissidência do Terceiro Comando, que você citou aí. Então, o Terceiro Comando Puro, que tem essa associação, que tem esse movimento que carrega
o nome de personagens bíblicos, inclusive, Moisés, Arão, eles se consideram aqueles que foram chamados para conquistar a Terra Prometida, mas ainda tem essa relação com o olhar cuidadoso para os pastores que mantêm essa blindagem moral, sabe? E aí não tem muita diferença dessa época que você está citando. Eu sei porque eu nunca não tive problema em qualquer lugar. Mesmo quando eu fui começar a Fábrica de Esperança, que me deram a Fomiplac numa concessão para eu fazer a fábrica lá, e foi até o contrário. Foi o meu amigo que me doou numa concessão e eu elaborei um projeto. Não foi o projeto que trouxe o lugar, foi o lugar que evocou o projeto. Então, quando eu comecei, tinha 13 corpos lá na porta, pendurados por um traficante da época chamado Parazão, que já faleceu, foi eliminado. Ele botou lá dizendo: Parazão não dialoga, não conversa, Parazão mata. Aí mataram Parazão, ficou o Jorge Luiz, o Viriato, o pessoal, os gerentes dele. Aí os gerentes foram ficando meus amigos e iam pedir oração, se ajoelhavam. Eu me lembro que um deles me disse: olha, se o senhor conseguir fazer tudo isso que está sendo projetado aqui, eu fico muito feliz, porque eu vou à falência, mas o meu filho ganha. E isso eu ouvi para todo lado, quando tinha aquelas guerras. Uma vez foi lá em Vila Vintém, o Celcinho, que ainda vive, se eu não estou enganado, era um louro forte e tal, tinha feito um acordo comigo. Eu falei: olha, você vai sair de Bangu 1, porque ele estava morrendo de depressão, desesperado, subindo as paredes, e o governador me deu lá autonomia para separar 12 pessoas para irem para o presídio da Frei Caneca, que não existe mais. E eu incluí, mas aquele acerto de homem, que você não vai fugir de lá, porque lá era fácil fugir. E ele chegou lá e fugiu. E voltou para Vila Vintém, decapitou não sei quantas pessoas, aquela barbaridade. Parecia um Rambo. Aí a Assembleia de Deus me chamou. Os pastores de Vila Vintém se reuniram, isso era em 1994, estava um caos. Me chamaram e eu me encontrei com eles no centro da cidade, e eles combinaram a noite que eu iria. Eu troquei de carro 3 vezes, fui, atravessei não sei quantas blitz, até que me deixaram lá no centro de Vila Vintém, num lugar escuro onde o Celcinho tinha mandado, que ele queria me ver. Aí eu fiquei lá num terreno baldio, ele pulou lá de cima de um lugar todo cheio de arma e já foi se ajoelhando e chorando: meu reverendo, bota a mão na minha cabeça, senão eu vou morrer. Eu digo: olha, eu não vim aqui para abençoar assassinos. Eu vou ser um assassino que não se arrepende. E eu comecei a exortar, falar forte. Não sabia que havia um grupo de pastores escondidos atrás no outro muro, ouvindo a conversa toda. E ele chorava. Enfim, uma história longa. E há um monte de casos, mas você quer ver quando eu vi que isso iria acontecer inevitavelmente? Foi mais ou menos em 1991, em Bangu 1, na ala do 3º Comando, tinha um cara chamado Sansão. Era um apenado chamado Sansão, que tinha levado um tiro aqui no crânio e tinha um buraco, ele atravessava aqui o crânio do Sansão. E eu levava Bíblias, pregava de ala em ala, e lá pregando na ala dele, nós fomos ficando próximos. É impossível você ficar junto com 12 pessoas, de ala em ala, cada ala com 12, durante anos, e não ir criando uma familiaridade radical, visceral, às vezes. E aí ele virou para mim, eu dei uma Bíblia para ele ler, ele começou a ler, eu chegava lá e dizia: reverendo, esse livro é maravilhoso. Aí eu cheguei lá um dia, ele estava em Juízes. Aí ele veio com a Bíblia dele e falou: olha aqui, eu nasci na hora errada, reverendo. Olha esse Sansão. Sou eu.
Se eu tivesse nascido nesse tempo, eu seria juiz de Israel. Eu fiquei olhando para ele e eu falei, meu Deus, infelizmente, isso vai acontecer um dia, porque esse pessoal vai associar, especialmente na leitura teológica do legalismo, que inclui o Velho Testamento, com os seus apedrejamentos, com os seus fuzilamentos, com as suas eliminações, com as suas táticas de guerra, com o tomar de lugares e de regiões. O Velho Testamento, especialmente antes de Davi e de Salomão e dos reis de Israel, no período dos juízes, até Davi e a fuga, até ele tomar o reino e se tornar rei de todo Israel, aquela é uma descrição perfeita para produzir uma prática religiosa, aonde o Deus que para o sol é o Deus também que te dá a liberdade de cortar o prepúcio do inimigo, dos filisteus. E se você tem uma mãe orando em casa e uma avó, isso fortalece poderosamente. Agora, eu conheço pelo nome e já me fizeram a proposta, mais de uma vez, de lavar o dinheiro. Quando eu me divorciei, e houve um escândalo em 1998, 99, o que aconteceu? Alguns desses indivíduos acharam bom, agora o reverendo perdeu a blindagem moral. Eles pensavam que a minha blindagem moral vinha do status de inexpugnabilidade e tudo mais que eu tinha. Eles não tinham a menor ideia que era algo que tinha a ver só comigo e não tinha a ver com igreja nenhuma, religião nenhuma associação, nenhuma validação exterior. Ofereceram a mim. Então, eu fico vendo, e eu conheci outros que aceitaram e que trabalharam seriamente. Conheço alguns que fazem isso e conheço denominações que fazem assim. Então, essa coisa de saber andar como ovelha, cordeiro, no meio dos lobos, é a única blindagem moral, a blindagem espiritual é essa. Sim. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E quando eu ouvi falar de você, eu fiquei vendo uma cordeirinha no meio dos lobos. E peço ao Senhor que te dê toda a luz, toda a sabedoria, toda a coerência, toda a humildade, toda a simplicidade para andar nesse poder. Sim. Porque é o único poder, é aquele que está ali, Lucas 10. É aquele ali. Dinheiro não é importante, não levem alforge, não se preocupem com isso, não façam discriminação, aonde vos derem de comer, comam, mas também não façam uma associação com quem não seja da paz. Tem que ser filho da paz. E cheguem em meu nome com o poder do reino de Deus, orando, curando, com a intensidade da sinceridade com Deus e com os homens. E aí Satanás cai do céu como um relâmpago. E os cordeirinhos atravessam o túnel da escuridão maligna dos lobos. É a figura de Jesus. E só pelo Espírito Santo a gente consegue, pelo poder do Espírito Santo a gente consegue entrar e manter essa blindagem moral. Porque por nós mesmos a gente se perde, né? A gente tem uma facilidade de se perder muito grande. E tem também a vaidade dessa relação. É uma relação de poder muito cheio de soberba, de arrogância e de vaidade. Eu vi pessoas que se perderam, pastores, por causa da vaidade de serem reconhecidos pelo tráfico, como autoridades na comunidade, autoridades validadas, ungidas pelo tráfico. Isso é de um poder perverso, extraordinário,
que as pessoas nem imaginam como funciona, e eu já vi tanta gente ficar fascinada e se entregar e se perder, se arruinar nesse processo. Mas isso que você falou de identificar lá na década de 90, essa ressignificação do texto do Antigo Testamento, é justamente o que a gente percebe hoje, né? Porque até também pelo distanciamento da mensagem do Evangelho, pelo distanciamento de uma pregação voltada mesmo para o Evangelho, até de um pentecostalismo clássico, que a missão era pregar Jesus e anunciar a volta dele, né? A gente pensa em anunciar o reino de Deus e pregar a sua volta, né? A capacitação, o poder do Espírito no pentecostalismo é para a missão de evangelizar em nome de Jesus e de anunciar que Jesus Cristo vai voltar. Com o neopentecostalismo e o atravessamento do neopentecostalismo, a gente muda essa mensagem vira uma mensagem veterotestamentária, uma mensagem do Antigo Testamento. E aí essa apropriação, essa ressignificação desse texto, né, como você está dizendo, de Juízes, ou de qualquer movimento do Antigo Testamento que se aproxime desse etos da favela, que é de conquista de território, de guerra de deuses, de dominação de lugares e de não só quando domina, né, mas quando eles dominam, eles precisam identificar com a divindade que eles servem. E aí tem que virar sacro o lugar, não é? Isso, tem que a boca tem que se transformar num ambiente sacro. Exatamente. No mínimo numa gruta de adulão. Mas e aí existe essa violência religiosa, né? Essa violência religiosa que a gente vê explodindo, principalmente no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Norte, na Baixada Fluminense, em nome de Deus. Né? E aí eles ressignificam o discurso evangélico, ressignificam o discurso evangélico neopentecostal, especialmente, e fazem essa guerra em nome de Deus e fazem essa violência contra casas de umbanda e candomblé em nome de Deus também. E outra coisa, Caio, que eu não falei ainda. Pode falar. Como a gente também, a partir de uma experiência pessoal, a gente construiu uma rede de atendimento a mulheres que sofrem violência, meninas e mulheres que sofrem violência, essa é uma outra questão que a gente vive na comunidade. Porque muitas vezes as mulheres que nos procuram são mulheres de um integrante da comunidade, do tráfico. E aí a gente, além de ter que atender essa mulher que sofre violência doméstica, que está dentro de um contexto de violência, a gente precisa também ter esse confronto com o tráfico de drogas, porque muitas vezes é o traficante, e é esse traficante que também agride ela em nome de Deus, porque diz que o corpo não pertence a ela, que o corpo pertence a ele, que Deus deu a mulher para servir ao homem. E ele também não só domina a favela, o território em nome de Deus, como violenta a mulher em nome de Deus. Então, a gente ainda tem esse confronto. Aos seus próprios traficantes. Nesse caso. E tem o Instagram desse grupo, né, Viviane? Você passou aqui para mim, vou cortar aqui e mostrar, ó. Bota aí, Braulio. Tá aí no ar, né? Iruá, eu adorei esse nome. Esse I, ele vem de quê? Do I de internet, porque o Ruá é espírito. Sim. Então, o I é de instituto. Instituto Ruá. Sim, porque não é só uma rede de acolhimento, mas também de formação de pessoas que falem sobre violência contra a mulher nos ambientes religiosos. Muito legal. Eu quero que todo mundo que venha nos assistir, os que estão assistindo em todas as plataformas e os que virão assistir, deem uma visitada lá e vejam tudo isso. Eu sei exatamente como isso é, assim, na visceralidade da dor da prática. Porque na Fábrica de Esperança, antes da fábrica, os trabalhos que a gente fazia de natureza social sempre envolveram presidiários e suas famílias. Mas na Fábrica de Esperança era um absurdo, eram 24 mil pessoas por dia que eram atendidas lá. Era muita gente. Só o psicossocial lidava com 4.500 adolescentes da região de Acari, Amarelinho, adjacências, Barros Filho, aquilo tudo. Nós tínhamos uma rádio que ia por ondas. No início começou por cabo, depois eu consegui
uma concessão para cobrir aquilo tudo. Então, era uma fala direta com as pessoas o tempo todo. Era muito intenso. E seus pais eram atendidos, os pais dessa meninada, pelo psicossocial que a gente tinha lá intenso. E houve coisas extraordinárias. Eu sou procurado até hoje por meninos e meninas que se transformaram em médicos, em odontólogos, em profissionais de TI, em cineastas, em teatrólogos, em coisas que a gente oferecia lá e eles foram embora. Mas então, eu estou dizendo isso por quê? Por uma razão, a gente se relacionava com as famílias e, meu Deus, era ali dentro das casas aonde a grande miséria acontecia. As relações ali eram de uma natureza desgraçada. Abusos, como a gente só vê nas piores histórias das religiões do Oriente Médio, mais enlouquecidas e ensandecidas, era o que você via como trato do homem sobre a mulher e sobre os filhos. Então, eu posso avaliar, eu sei de fato o que está acontecendo e o que você vive todo dia, e no que a gente puder ser útil para divulgar. Hoje eu sou quase um velho de 70 anos, daqui a pouco eu estou com 70, mas estou com 66 e não posso sair por aí nesse momento. Mas antes dessa pandemia, todo mês, de 15 em 15 dias, eu fazia alguma incursão e na expectativa de ir a lugares que o meu coração chama de territórios de conflito ou de angústia, lugares que são verdadeiras regiões da sombra da morte, como a Galiléia dos gentios, como Mateus nos diz. Então, quando a gente tiver a chance de sair daqui, eu vou pegar a minha mulherzinha e a gente vai dar uma atravessada nesse território de Israel de Acari. Eu vou muito no Israel da Palestina. Chegou a hora de entrar no Israel de Acari e eu ainda tenho muitos amigos lá. E tem muitos adolescentes que viraram adultos, crianças que se transformaram em jovens adultos, e eu quero encontrar essas pessoas todas. E quando eu for fazer isso, se você me der o privilégio da sua companhia, eu e a Adriana, minha mulher, apreciaríamos muito. Ela está assistindo a gente. Certeza, vai ser um prazer. E vai ser uma alegria para nós. Ela é pastora e uma mulher bonita, pastora, pregando por aí há muitos anos. Ela me conhecia desde os 18 anos, mas eu só vinha conhecê-la exatamente no ano 2000, quando eu era um homem solteiro. Eu encontrei com ela no lançamento de um livro meu. E aí eu vou fazer uma pergunta que tem o eco da minha mulher. Você é solteira? Eu sou divorciada, mas o meu coração não é solteiro, não. Não é, não é? Não. Então teu coração tem vínculo, tem compromisso. Meu coração não é solteiro, mas eu sou divorciada há 6 anos. Eu sou divorciada há 6 anos. O Iruá surge de uma experiência pessoal. Eu me divorciei depois de quase 14 anos de casada. E depois quase 14 anos? Você está com que idade, menina? Eu tenho 38 anos. 38. Eu tenho 38. Minha filha caçula tem 36. Aí nós temos um filho de 37. Temos uma menina de 40. E aí tem aquela escadinha. Tem 2 de 44 e 1 de 45. Então eu tenho 38 com 2 filhas adolescentes. Eu estaria aí no meio de seus filhos. Estaria no meio. E tem uma filha do coração que tem 47 anos. Nossa. É aqui de Brasília. E aí vem disso, né? Então eu vivo esse momento do divórcio há 6 anos. Então não tem tanto tempo assim. E tem 2 filhas adolescentes já. Então como é? Aí vem a segunda pergunta. Minha mulher
foi uma mulher divorciada e que ficou anos sozinha até eu chegar. Extremamente assediada. Os cultos onde ela pregava era aquela quantidade imensa. Na Assembleia de Deus, diriam de varões, de homens ali. Quando eu a conheci, era muito homem em volta, a minha pastora querida, aquela coisa toda. E como é que isso acontece com você? Deve ser muito parecido, né? Eu acho que a mulher, ela está exposta o tempo inteiro, né, a todo tipo de assédio, a todo tipo de violação da nossa liberdade, do nosso direito, aquela coisa do homem achar que porque uma mulher está divorciada, ela está disponível. Não é bem assim. Então, a gente lida com todo tipo de assédio, principalmente num ambiente que é extremamente masculino. Mas eu lido bem com isso hoje, assim. Eu não tenho tanto problema com isso hoje, até porque acho que é alguma coisa que a gente precisa ir se colocando de forma a determinar algumas fronteiras, alguns distanciamentos, então dá um pouco de trabalho, mas eu acho que não só para mim ou no nosso ambiente, apesar dele ser extremamente masculino, mas infelizmente é uma realidade da mulher, essa falta de possibilidade de lidar com a sua liberdade em paz. E no ambiente religioso mais ainda. Eu não sei se mais ainda, mas eu acho que no ambiente religioso há essa capa da religiosidade, né? Então, parece que não vai acontecer, mas acontece. Mas a grande questão é uma mulher só ser respeitada quando ela pertence a outro homem, né? Então, o homem estaria respeitando um outro homem e não a mulher. E aí, se essa mulher tem um parceiro do lado, ela é respeitada porque ela faz parte da propriedade de um outro homem. E não porque ela é uma pessoa. Eu tenho 2 filhas adolescentes. 2 filhas. E você, então, cuida de 2 filhas de que idade? 16 e 12. E 12. 2 adolescentes. Legal. Hã? 2 adolescentes. Sim. São 2 adolescentes. O Caião, Braulio, pergunte. Por favor. Ela estava falando, teve um momento que ela falou que o Iruá, não é isso? Ele foi gerado a partir dessa questão do drama do divórcio dela. Ela não desenvolveu em cima disso. Eu fiquei curioso saber como é que foi esse negócio, da onde sai, até que ponto o divórcio vai culminar nessa organização comunitária de sua. Então, a violência doméstica no ambiente religioso ela é pouco falada, né? E no INUA hoje, por exemplo, a gente atende mais de 80% das mulheres vítimas de violência doméstica são evangélicas. Há uma pesquisa da Valéria, uma amiga, que ela fez numa casa de acolhimento de mulheres em São Paulo, que diz que 40% das mulheres que sofrem violência são evangélicas. Então, a gente não fala muito sobre isso e a gente espiritualiza muito isso, né? A gente trata a violência doméstica, principalmente no ambiente religioso, como algo espiritual. E eu vim dessa experiência, eu me divorciei com quase 14 anos de casada, depois de ter vivido essa experiência num casamento, e de espiritualizar essa experiência, de tratar essa violência como algo que era o diabo usando, que era coisa do diabo para me impedir de fazer a obra, para cumprir uma missão que eu tinha sido chamada para cumprir. E, na verdade, depois eu percebi que eu estava dentro de uma prisão que estava me impedindo de cumprir aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Impelida pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo, eu consigo sair dessa situação, que não é fácil, é extremamente difícil, passo por um processo de depressão muito grande, de desesperar da vida, de desejar a morte, de não conseguir lidar muito com isso. Algumas pessoas que eu pastoreava na época foram as pessoas que cuidaram de mim, e eu sou extremamente grata por isso, de me darem comida, de me darem banho, de cuidarem mesmo de mim e das minhas filhas. E depois desse momento, a gente eu começo a ser procurada por algumas mulheres que sofriam violência, mesmo sem eu abrir minha boca para falar nada sobre isso. Então, eu estava num estado muito ruim, assim, de depressão, para ter forças para falar sobre isso. Mas eu entendi isso como uma missão mesmo, e aí, a partir desse momento que as mulheres começam a me procurar por estarem vivendo violência doméstica, a gente precisa, às vezes, de um auxílio jurídico, eu não tinha, de uma assistente social, não tinha, uma ajuda psicológica, não tinha. Então, a gente formou a rede, que é o IRUA, a partir
dessa forma muito orgânica. Então, elas procuravam, eu pedi uma amiga assistente social, tem como ajudar aqui? Eu procurava uma amiga advogada para dar assistência jurídica, e aí hoje a gente presta assistência espiritual, jurídica, psicológica e social para essas mulheres, e também ajuda. E hoje em dia a gente já consegue entrar em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais para falar sobre esse assunto de forma séria, criteriosa, cuidadosa, sem haver um problema em si. Então, os pastores mesmo convidam a gente para falar sobre esse assunto, para instruir a igreja, para falar com a vítima, para falar com o agressor, e eu acredito que hoje as portas estão se abrindo um pouco mais, ainda há muita coisa para pensar, para conquistar, muitos lugares para entrar, mas já é muito diferente de há 6 anos atrás, por exemplo, quando aconteceu comigo. E eu não posso culpar pastor nem a igreja, porque ninguém sabia, né? Claro, nem família, nem ninguém, porque ninguém sabia. Agora, então, o silêncio é o maior poder da violência, é manter a mulher em silêncio. O Braulio está aqui acostumado, porque o Papo de Graça é um centro de pesquisa natural. Porque as pessoas escrevem para cá e dizem qualquer coisa, e dizem tudo, e 90% delas são evangélicas. E também dizem o que os seus pastores dizem. De modo que, se você estudasse, por exemplo, esses 14 anos de narrativas guardadas aqui no Papo de Graça, de mulheres falando o que aconteceu com elas, você não acreditaria o nível de violência chega a coisas de... A gente teve aqui um promotor que abusava da filha, e a filha telefonou para nós, e o cara se suicidou enquanto a gente conversava com a filha no ar. Então tem todo tipo de maluquice, de loucura, de abuso que você possa imaginar acontecendo, e pastores dizendo para as mulheres: você fique lá, não saia de lá não, mesmo que ele corte a sua cabeça, Jesus está mandando você ficar. Um pastor assim é o pastor ideal para o Israel de Acari. Está funcionando no mesmo espírito dessa dominação de poder horroroso. Né? Mas, Caio, pegando o gancho aqui nessa sua fala, uma outra pergunta que veio aqui para a Viviane, nosso tempo já está acabando, mas eu quero pegar esse barranco aqui. Viviane, é o seguinte, com todo esse movimento feminista, essa publicidade toda em cima da questão da não violência, né, doméstica, não violência contra mulheres e tal, você acha que está surtindo algum efeito, ou você acha que a coisa ainda está engatinhando ainda no processo que você acompanha aqui da IRUA? Você acha que está dando efeito esse movimento? Eu acho que a gente tem uma questão de discurso, né? Nós somos uma sociedade judaico-cristã, o discurso é judaico-cristão, então a gente tem um discurso de culpabilização da mulher, inclusive, né? Responsabilização da mulher. Então, quando você fala sobre violência contra a mulher e você pensa no discurso religioso, até pouco tempo, e ainda em muitos lugares, a gente vê que a responsabilidade sobre a mulher, sobre a violência que ela sofre, ainda acontece não só no ambiente religioso, mas fora dele, né, na sociedade. Então, eu acredito sim que a gente começou a caminhar nessa questão. Eu acredito que não só... eu acho até que... Eu não sei se eu posso estar enganada, né? Mas, assim, a partir do lugar que eu tenho caminhado e do que eu tenho vivido, eu penso que em igrejas pentecostais e neopentecostais nós temos falado muito mais sobre isso. Nós temos pensado muito sobre isso. Eu tenho sido convidada, amigas também, então a gente tem participado de rodas sobre esse assunto. Eu acho que tem um outro ponto importante, quando a gente fala, por exemplo, de cuidar da família, né? Que a igreja tem essa função moral e essa função de cuidar da família. Então, eu acho que se a gente pensar que o cuidar da família é cuidar de uma família saudável, de uma família em que a mulher não sofre agressão, em que os filhos não sofrem agressão, e cuidar também do homem, que é o agressor, então a igreja atender a mulher, o IUA não atende o homem, mas eu acho que precisa surgir algumas rodas, alguns lugares de apoio para esse homem também, que é o agressor, porque a igreja precisa cuidar tanto do agressor quanto da vítima. E dos filhos também, que são vítimas nesse contexto. Claro, sim. claro. E eu diria o seguinte, que o que
hoje acontece, não agora falando de violência, mas só voltando e me remetendo ao que você tinha mencionado antes, quando você disse: eu sou divorciada, mas o meu coração carrega, ele não está livre, o meu coração. Então, é o seguinte, no passado, alguém que se divorciasse dentro de uma Assembleia de Deus estava perdida para sempre. Sim. Era um negócio, era judaico, não era cristão, era só judaico. Sim. E pesado. Eu conheço muito bem o peso disso aí. Aí depois, por exemplo, depois do meu divórcio, onde esse tema foi debatido, discutido, virou um tema evangélico nacional e um tema tabu que cresceu enormemente por causa de quem eu era. E eu sei a quantidade de discussões, de guerras, de brigas, de gente que amava e não aceitava o ostracismo no qual punham você, e outros que vinham dizendo: não, ele está em pecado para sempre, isso e aquilo. Uhum. Pois bem, agora, eventualmente, você pode se divorciar na Assembleia de Deus. O que fica difícil é casar de novo. Casar de novo é que, às vezes, se dificulta esse caminho. É uma viagem longa, é uma conquista que ainda se tem que fazer. Não é tão óbvio assim que alguém que seja divorciado tenha direito natural a um novo casamento. Você gostaria de casar outra vez? Eu vou casar de novo. Não sei quando, mas eu vou. Mas eu não senti, assim... eu sei que isso existe, né? É muito difícil ser uma mulher divorciada na sociedade, e é mais difícil ainda ser uma mulher divorciada no ambiente religioso. Né? Naturalmente, as pessoas imaginam que você queira voltar para o seu casamento, que você queira que Deus restaure o seu casamento. E às vezes você não quer que Deus restaure assim. aquela relação, exatamente. Então, a minha principal dificuldade inicialmente foi essa. Depois você ser uma mulher divorciada em qualquer ambiente da sociedade, não só na igreja. Mas eu fui muito bem acolhida pela igreja. Tenho, não só na Assembleia de Deus, mas alguns outros amigos de outras igrejas que eu já caminhava. Eu acho que as outras andaram já bastante, algumas delas. Mas algumas igrejas dissidentes da Assembleia de Deus também, que se tornaram igrejas independentes, com outro nome, eu fui muito bem acolhida, assim. Então, eu não tive esse problema. Mas eu sei que ainda há uma discussão, não só sobre casar de novo, mas sobre ser pastora. E, meu Deus, uma pastora divorciada. Né? Uma pastora divorciada para casar de novo. O que é extraordinário é que isso seja uma questão, né? Exatamente, porque em Cristo... É extraordinário, meu Deus, quando é que isso deixará de ser uma questão? Sim. Porque, para mim, é uma coisa tão patética que seja um problema, que seja uma questão, que seja um impedimento, que seja uma diferenciação, e as pessoas imaginarem que Deus faz essa diferenciação. É um negócio completamente bizarro. Mas sabe, e ainda Caio, seja assim. Depois que eu quase morri, e que eu desejei a morte por muito tempo, depressão, eu acredito que quando o Senhor me trouxe de volta à vida, Ele me trouxe não só como alguém que já tinha recebido o Espírito Santo para cumprir uma missão, mas encorajada a me posicionar independentemente do que as outras pessoas vão pensar, ou a denominação, ou qualquer coisa que seja, numa liberdade em Cristo que me dá coragem e autoridade, inclusive, para se alguém me questionar sobre algo do tipo, né? Mas você pode ser pastora, mas você pode fazer isso, mas você pode ser divorciada, você pode casar de novo. Eu vivo hoje a liberdade que Cristo me concedeu, né? Não só na sua morte, mas também na unção do Espírito que veio sobre mim, que veio sobre o homem, que veio sobre a mulher, que veio sobre o preto, sobre o branco, pois em Cristo não pode haver nem homem, nem mulher. Não pode haver. Esse é um assunto vencido. Acabou. Está consumado. Amém. Para mim já foi, sabe? Eu nem entro mais em debate sobre isso, porque para mim é perda de tempo. Porque quem não quer aceitar, Caio, depois de ver a manifestação, é porque não quer. A gente tem histórias de mulheres que participaram desde a reforma, na construção não só da Assembleia de Deus. Meu Deus, a primeira testemunha
da ressurreição é uma mulher. É apóstola. Então, isso deveria acabar com todas as conversas e assuntos. Isso então, o Novo Testamento todo é tão claro, a relação de Jesus com as mulheres é tão explícita. O vai e dize aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Quem tem essa história para contar é uma mulher no domingo de madrugada, na ressurreição. Olha só, Viviane, foi um prazer enorme ter conhecido você e eu quero que Deus te abençoe. É o que eu desejo, como um pai deseja aos filhos, como um pai abençoaria uma filha. Eu desejo de todo o coração. Amém. Que você cresça em graça, em raiz, no Evangelho, na palavra, e que o Senhor satisfaça os desejos mais íntimos do seu coração. É a minha oração por você, minha alegria por ter recebido você aqui. Eu e o Braulio te saudamos e te abençoamos em nome de Jesus e te enviamos conforme o envio do teu coração e que ninguém parará. Que o Senhor te fortaleça no teu chamado, na tua missão. E se eu puder ser útil em qualquer coisa, em algum momento, por favor, você sabe como me alcançar e eu estou aqui. Deus te abençoe, obrigada, querida. Olha. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada de verdade. Abraço grande, Braulio. Pastor Caio. Muita paz mesmo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Beijão. Beijo. Amém.